Itatiaia. Rádio Vivo. Itatiaia. Rádio Vivo. Itatiaia. Joselina. 10:08. Hoje, terça-feira, é dia de conversarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zelino. Nosso assunto de hoje é a fé e a sugestão na homeopatia. Há necessidade de fé nos tratamentos homeopáticos? Como é que é isso aí? Bem, esse problema de ter fé para tratar com homeopatia são assim, opiniões que visam detratar a homeopatia, né? Tirar o prestígio, diminuir a eficiência, prejudicando assim o seu cunho científico, porque a homeopatia existe há 200 anos, então não precisa de ter fé para tratar com homeopatia. Agora, isso são geralmente pensamentos daqueles que não conhecem a homeopatia, os quais eu não tiro a razão. Você não pode gostar de uma coisa que você não conhece. E que talvez, assim, por comodismo, né, por preconceito, por puramento, por problemas demagógicos, procure evitar o seu estudo, né, e a sua divulgação com o povo. Então, você veja bem, eu tinha um professor na Faculdade de Medicina, que é alopático, o Dr. Galizzi, famoso aí, dizia que o indivíduo sarava a úlcera até com água. Quer dizer, então, fé é o seguinte, você precisa de acreditar nas coisas que você vai fazer, mas não precisa ter fé para tratar com homeopatia. Existe alguma relação entre homeopatia e espiritismo? Bem, essa pergunta, a homeopatia é o seguinte, a homeopatia, a questão de 100 anos atrás, no Rio de Janeiro e São Paulo, ela era muito difundida, porque eram os dois grandes centros do Brasil. Então houve uma fase assim, de decréscimo da homeopatia, de descrença na homeopatia. E como a homeopatia usa muito o sintoma mental para tratar dos doentes, que nós já falamos isso aqui, quer dizer, o sintoma mental é muito importante, as angústias, os estresses, os desajustes conjugais. Então os médiuns espíritas receitavam muito a homeopatia sem consultar. Quer dizer, eles não faziam consulta, não tiravam a pressão, não examinavam a barriga da pessoa, não escutavam o coração, mas receitavam a homeopatia pelo sintoma mental. Então houve assim, uma correlação que existia que a homeopatia andava junto com o espiritismo, que quase todos os médicos eram espíritas. Por exemplo, eu pelo menos não sou espírita, sou católico. Mas realmente o espiritismo ajudou que a homeopatia assim, a homeopatia não chegar assim, no fosso da lama como ela esteve há muitos anos atrás. Tem uma relação, com certeza. Por que é que o povo acha que é preciso ter fé para se tratar com homeopatia? É isso aí que foi dito? Exatamente. O povo, quer dizer, tem gente que acha que precisa ter fé para tratar com homeopatia. Mas por quê? Porque não implica propriamente uma crença, um estado místico religioso, né, que o paciente possa assumir obrigatoriamente, a fim de então lograr êxito com a cura. A fé neste caso, é tão somente a confiança e o otimismo do enfermo, que é despertada a sua natureza receptiva e positiva, dinâmica, predispõe o seu campo mental a maior eletividade para a absorção da energia pela homeopatia. Então é o seguinte, o povo tem mania de falar que aquela aguinha, aquelas bolinhas, aqui não vale nada, é aguinha, remedinho de menino e tal. Mas não, isso, o indivíduo tem que estar mais sugestivo para a homeopatia, senão ele não consegue tratar. Na sua opinião, existe a cura por sugestão? Bem, essa aí é onde o checkmate da homeopatia entra, né? Dizer que a homeopatia cura por sugestão é uma afirmação bastante ingênua, pois os homeopatas têm curado incontáveis casos de meninos pequenininhos, não sendo crer que os menininhos recém-nascidos se deixam sugestionar, produzindo assim um efeito psíquico favorável. As crianças, inclusive, se curam com mais facilidade e rapidez pelas doses diluídas. Isso justamente porque não oferece qualquer resistência ou prevenção mental ao método de cura. Quer dizer, por que os meninos preferem a homeopatia? Porque não tem injeção, não tem aplicações corrosivas, não tem remédios amargosos, né? Quer dizer, agora, o que corrobora bem essa afirmativa da sugestão é que existem os veterinários homeopatas. Quer dizer, os veterinários homeopatas têm efetuado muitas curas em cães, gatos, cachorros, bois, né? E assim não nos parece acessível que haja sugestão, né? Ou que os bichos encontrem-se mentalmente capacitados para formar juízo sobre questões terapêuticas. Quer dizer, então essa sugestão é muito relativo. Por exemplo, deixa eu dizer para você, por exemplo, esses menininhos que têm cólica de bebê de 6 meses de idade, vai no médico, ele fala assim, não tem jeito, só sara com 6 meses. Não, qualquer mãe que estiver escutando pode dar colossins para o menino, que o menino vai sarar. Colossins 5 gotinhas, colossins C6, 5 gotinhas 2, 3 vezes ao dia, o menino vai sarar. Quer dizer, ele vai sarar por sugestão? Bem, não é sugestão, é o efeito da energia vital do medicamento.
Doutor Ivan, nos tratamentos alopáticos também é preciso ter fé? Exato, quer dizer, eu vou dizer aqui, por exemplo, o Hahnemann, né, há 200 anos atrás, ele escreveu uma coisa assim, para você procurar um médico, né, como é que você deve procurar um médico? Então ele dizia o seguinte: escolhei de preferência um médico que jamais se mostre grosseiro, que nunca se irrite, salve a vista de uma injustiça, que não desdenhe de pessoa alguma, salvo os lisonjeadores, que tenham poucos amigos, mas por amigos homens de coração, que deixe aos que sofrem a liberdade de se lastimarem, que jamais omitam uma opinião sem prévia reflexão, que prescreva poucos medicamentos, a maioria das vezes um único, que viva modestamente, retirado, afastado do ruído da multidão. Enfim, um amigo da ordem e da tranquilidade, um homem do amor e da caridade. Quer dizer, é lógico que mesmo na alopatia, o indivíduo precisa ter fé para tratar. Se não tiver fé, ele não tem empatia com o médico. Quer dizer, nós devemos... Pode falar? Ivan, a Itatiaia necessariamente vai ter que passar a transmitir agora a entrevista coletiva do presidente Fernando Collor de Mello. Tá falando. Dependendo do tempo, a gente volta a falar ainda hoje com o doutor Ivan, dependendo do tempo, na próxima terça-feira. Vamos então a Brasília. Rádio Vivo, Itatiaia. Rádio Vivo, Itatiaia. Rádio Vivo, Itatiaia. Juscelino. 10h15, conosco o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zé Lima. Nosso assunto de hoje, alergia e homeopatia. Na realidade, o que se entende por alergia? Bem, alergia é uma doença que geralmente é hereditária, né? Que é uma perturbação dos anticorpos do indivíduo. O que é um anticorpo? O anticorpo é uma substância que existe no sangue do indivíduo, que são as defesas do indivíduo. Quer dizer, toda substância externa que é injetada no indivíduo ou que o indivíduo inala gera um anticorpo. Quando o indivíduo tem esses anticorpos corretos e não lesados hereditariamente, quer dizer, o indivíduo não tem alergia nenhuma. Quer dizer, então a alergia é uma doença hereditária. Quer dizer, ele tem a lesão hereditária nos anticorpos. Interessante. Quais são os tipos de alergia que existem? Bem, existem dois tipos de alergia. Existem as alergias de reação retardadas, que são as asmas, as rinites, as enxaquecas, as urticárias, os eczemas, né? Quer dizer, as reações são demoradas, não são rápidas. Existem também as manifestações brutais, que são os temíveis choques anafiláticos. O que é choque anafilático? Choque anafilático é uma reação que uma substância é injetada no indivíduo, por exemplo, uma penicilina ou um contraste de radiografia, e gera uma formação brutal de anticorpos, formando uma reação de antígeno-anticorpo e dando, assim, a pressão cai do indivíduo, o indivíduo morre instantaneamente. Por exemplo, todo mundo se lembra, quando a Clara Nunes morreu, ela teve um choque anafilático por anestesia. Aquele Geraldo que jogava no Flamengo teve um choque anafilático operando uma amígdala, teve um choque com diazepam. Há pouco tempo eu tive um tio que foi fazer uma tomografia no Felício Roxo e na hora que injetou um contraste, a pressão dele foi a zero, ele teve um choque anafilático, ele não morreu porque estava dentro do Felício Roxo e foi para o CTI, senão ele teria morrido. Quer dizer, então, basicamente são dois tipos de alergia. As reações imediatas, que são temíveis choque anafilático, e as reações retardadas, que são as alergias que todo mundo conhece, quer dizer, a asma, a rinite alérgica, as urticárias, as enxaquecas e os eczemas, né? A alergia, na verdade, é uma doença física ou psíquica? Bem, a alergia é uma doença física, né? Conforme eu falei, é um defeito dos anticorpos do indivíduo. Um indivíduo que não tem lesão de anticorpo, ele nunca vai ter alergia por nada, mesmo que ele esteja exposto a várias substâncias que poderiam provocar alergia. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa falar assim: eu moro em Pedro Leopoldo e tem muito pó aqui, então eu tenho alergia. Bem, ele não tem alergia, ele é sensível à alergia, porque não é todo mundo que mora em Pedro Leopoldo que tem alergia. Se não fosse assim, todo mundo teria alergia em Pedro Leopoldo, ou em Vespasiano, ou no outro lugar que tivesse o pó de poeira. Quer dizer, o psiquismo faz desencadear alergia. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Tem um menino asmático que eu venho tratando há muito tempo. O menino é asmático há 6 anos atrás. E ele já tinha 1 ano que não tinha asma. Então o menino fez o pai chamou a atenção dele e falou assim: agora você não vai nadar mais, eu vou te tirar do cavalo. O que aconteceu? Nessa noite o menino teve uma crise asmática. Por que ele teve uma crise asmática? Quer dizer, o psiquismo desencadeou
a reação, quer dizer, desequilibrou o menino. E onde é que ele podia adoecer? Ele podia adoecer onde ele era doente, que era na asma. Quer dizer, era no pulmão, nos brônquios. Quer dizer, então, basicamente, a alergia é orgânica, física. E, quer dizer, agora, ela pode ser desencadeada por distúrbios psíquicos, né? Porque todas as doenças começam a desencadear com distúrbios psíquicos. Como é que a alergia é tratada na homeopatia? Bem, a alergia na homeopatia é tratada diferentemente da alopatia. Pelo seguinte, como é que você faz? Deixa eu te dar, a gente dando uns exemplos, a gente situa melhor. Vamos supor, tem um indivíduo que tem uma alergia por um giz. Então ela é uma professora. Toda vez que ela vai escrever no quadro, ela tem alergia por giz. Então ela não pode nem trabalhar, né? Que é uma situação incômoda demais. Como é que você vai tratar dessa mulher? Da seguinte maneira. O médico homeopata, ele tenta caracterizar todos os sintomas físicos e mentais do indivíduo para formar uma individualidade desse doente. Então vamos supor, essa mulher tem medo de chuva, ela tem um desgosto na família, ela não tem medo de ficar sozinha, ela é calorenta, ela dorme de bruço. Então essas coisas todas vão fazer a imagem da semelhança de um remédio que seria o remédio constitucional. Quer dizer, o remédio que bateria com a Maria que teria alergia por giz. Muito bem. Qual seria a reação alérgica dela? Toda vez que ela mexe com giz, ela tem, vamos supor, rinite alérgica. Então o nariz corre e tal. O que o médico faria? Daria um remédio sintomático para ela tratar na hora que ela tivesse essas crises de espirros, ela teria que tratar disso. E ela tomaria alguma vacina? Essa é a pergunta que muita gente faria. Será que ela vai tomar alguma vacina? Sim. Não é vacina, porque vacina é um termo alopático. Ela tomaria uma substância semelhante à vacina que seria feita do próprio giz. Momentinho. Quer dizer, como? Pegaria o giz, levaria na farmácia de homeopatia, ia diluindo o giz, né? 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10 mil. Quer dizer, então ela tomaria basicamente 3 medicamentos. O medicamento constitucional, que seria o medicamento da pessoa. O medicamento sintomático, para tratar das crises. E o medicamento que daria a reação energética final para a pessoa, que seria feita da própria doença que produziria alergia. Não sei se foi bem explicado, Zé Lino. Acho que foi sim. Foi, né? Quais são as diferenças entre o tratamento alopático e o homeopático para alergia? Bem, a diferença, o tratamento homeopático eu acabei de dizer como é que é feito, né? Se a pessoa tem alergia por giz é dessa maneira, se tiver por jabuticaba é dessa maneira, se tiver alergia por camarão é dessa maneira, se tiver alergia por pombo, eu já até falei aqui um dia tinha alergia pelas pombas do pombo. E ele tinha um pombal grande, mais de 200 pombos. Como é que ele fez? Além de tomar o remédio constitucional, nós mandamos fazer um remédio tirado das próprias penas do pombo. Para quê? Para sensibilizar o indivíduo e aumentar a sua reação à alergia do pombo. Bem, como é que você trata na alopatia a alergia? É tratada igual, né? Todo mundo é tratado igual. Quer dizer, o médico vai no médico e fala assim, você tem alergia por poeira, por mofo, por flor e tal. Tira as plantas da casa, tira o carpete, tira as cortinas de pano e a pessoa não pode ir na poeira, não pode ir no mofo. Você até pobre, mora numa casa que tem poeira, chove, dá mofo. Quer dizer, então ele faz uma vacina alopática que que as pessoas vão ter que tomar aí indefinidamente 1, 2, 3, 4, 5 anos, com resultados medíocres, com raras melhoras, né? Quer dizer, então o tratamento alopático da alergia é um tratamento assim, João, Maria, Pedro, Antônio são tratados da mesma maneira. Na homeopatia, não. Na homeopatia, Antônio trata de uma maneira, Pedro trata de outra maneira, Maria trata de outra maneira, apesar de às vezes terem as mesmas alergias. Quer dizer, a homeopatia tenta tratar do indivíduo, como a gente fala aqui exaustivamente. Um cidadão que é alérgico e está se tratando através da alopatia pode passar para a homeopatia sem ter problemas? Bem, essa aí é o que geralmente acontece, né? O indivíduo trata aí com a alopatia 10, 15 anos, né? Rinite alérgica, asma bronca, eczema, erisipela, enxaqueca. E o que acontece? De repente ele quer tratar com homeopatia. Então ele já tomou todos os remédios possíveis, antihistamínicos, né? Os cortisona, e antialérgicos que dão sono, que dão reações colaterais, e as temíveis cortisonas. O que a cortisona faz? A cortisona é um santo remédio nas doenças gravíssimas, mas ela baixa a resistência do indivíduo. A homeopatia visa exatamente aumentar a resistência do indivíduo. Quer dizer, então é um contrassenso, um paradoxo, né? Então o indivíduo está tomando cortisona, né? Ele vem aí tratando com rinite alérgica. Então o que ele faz? Ele pinga Privina,
pingar frio no nariz. Depois não sara mais. Aí ele passa a pingar Decadron nasal, Celestone nasal e assim vai. Conclusão. Então esse indivíduo fica com o organismo dele dependente da cortisona. O que acontece quando ele vai tratar com homeopatia? Acontece o seguinte. O médico homeopata ele tem que ter a sensibilidade tal para não retirar a cortisona de uma vez, porque o efeito rebote do medicamento vai ser tão grande que o indivíduo vai piorar tanto que ele vai passar mal. Aí ele vai falar assim, não doutor, não dou conta de tratar com homeopatia, porque eu tirei o remédio da alopatia e eu piorei absurdamente. Por que ele piorou? Porque o remédio alopático está suprimindo as defesas dele. Como a homeopatia visa aumentar as defesas e colocar as coisas para fora, o indivíduo tem uma súbita piora assim agressiva. O que o médico faz então? Ele dá os dois remédios. Ele continua dando o remédio alopático que o indivíduo vai tomando e vai acrescentando um remédio homeopático. À medida que o indivíduo vai melhorando, ele vai retirando o medicamento alopático aos poucos para evitar o fenômeno rebote. Até com que a homeopatia faça com que a doença saia do organismo e vá para a periferia. Quer dizer, vá para a pele, que é o lugar menos importante. Então, realmente, são casos difíceis de ser tratado de indivíduos asmáticos, que têm rinite alérgica, pessoas que têm eczema na pele, que passam pomada de cortisona há 20 anos. Quer dizer, porque o médico teria que ter essa sensibilidade. Quer dizer, isso é uma das causas de muitas pessoas que procuram homeopatia e abandonam a homeopatia, porque às vezes o médico ele é radical. Ele fala assim, não, para todos esses remédios. O que acontece? O indivíduo tem uma dependência brutal do remédio e não vai conseguir parar e vai dar nisso aí. A alergia, na verdade, tem cura definitiva ou ela é apenas controlada? Não. A alergia não tem cura definitiva. A alergia seria aquela situação do preso que o juiz dá liberdade para ele condicional, né? Então o indivíduo teria um sursis, né? Então ele estaria bem equilibrado, né? Homeopaticamente, que alopaticamente geralmente ele não fica equilibrado. O indivíduo sempre fala, eu tenho asma há 20 anos, eu tenho bronquite há 10 anos, eu tenho rinite há 15 e tal. Então ele está sempre passando mal. Mas na homeopatia, o que a homeopatia faz? Ela tenta equilibrar o indivíduo, fazendo com que esse sursis do indivíduo, quer dizer, essa liberdade condicional que o indivíduo tem, seja passada para frente. Então vai acontecer o quê? O indivíduo tem uma asma brônquica, mas se ele está bem equilibrado, o que vai acontecer? Ele não vai, as crises vão se espaçar, as intensidades vão ser menores, fazendo com que o indivíduo viva melhor, né? Quer dizer, então a alergia não sara. Não sara. Porque se é um defeito no anticorpo que o indivíduo nasceu com ele, o indivíduo não vai nascer. É igualzinho um indivíduo que nasce para ter um infarte. Esse indivíduo fatalmente vai ter um infarte. Quer dizer, então o alérgico ele teria de controlar, além dos fatores que fariam o equilíbrio do indivíduo, teriam também os fatores externos, né? Quer dizer, o indivíduo tem alergia por poeira. Então ele sabe que ele não pode mexer muito com poeira, né? Então ele tem alergia por um giz. Então ela sabe que se ele não está tratando com homeopatia, ele teria que evitar um pouco o giz. Mas o que a homeopatia visa? Visa o seguinte, fazer com que o indivíduo melhore e volte nas suas atividades comuns. Quer dizer, se ele gosta de camarão, ele vai comer camarão. Senão, se ele não pode comer camarão, como é que é sarou da alergia? Se ele tem alergia por cerveja e não pode beber cerveja mais, ele não está sarado, né? Ele está num sursis ainda com um guarda vigiando ele. Umas perguntinhas de ouvinte aqui, vamos responder? Vamos. Lutz, que mora no Caiçara, pergunta se uma pessoa que toma carbolítium e aldol tem tendências para pressão alta ou baixa. E mais ainda, ela diz que sente tonteiras, mas o médico diz que isso não é nada. Bem, quem toma carbolítico e aldol, geralmente esses remédios são remédios antidepressivos, né? E remédios muito fortes. Agora, quem tem tendência para pressão alta não tem nada a ver com o remédio realmente. Quer dizer, a tonteira, você teria que esclarecer o que é essa tonteira. Se é uma disritmia, se é uma tonteira por labirintite, se é um sistema nervoso. Quer dizer, realmente o carbolítico e o aldol, né, não tem nada a ver. Agora, quem toma carbolítico, que é um remédio alopático, existe a dosagem do lítio no sangue, né? É a pessoa que tem um lítio alterado no sangue. São geralmente pessoas depressivas. Então, você teria que fazer a dosagem do lítio para saber se a dose do remédio está certa. Porque às vezes você está com uma dosagem de um medicamento que pode estar trazendo reação colateral. E todo laboratório já mede lítio no sangue, para saber a quantidade certa do carbolítico que você tem que tomar. Vera, que mora no Boa Vista, pede para falar a respeito de urticária. Bem, o que é urticária? Urticária eu falei aqui. São das alergias retardadas, né? Então, urticária quer dizer, é um indivíduo que tem uma reação alérgica na pele. Da mesma forma que o indivíduo tem no pulmão, que é o bronquite, ou tem no nariz, que é a rinite, a urticária é uma reação alérgica igual às outras, do tipo retardado,
que o indivíduo tem a primeira manifestação na pele. O que acontece? Vamos supor, o indivíduo tem uma alergia por mosquito, uma hipótese. Então dá uma urticária nele. Se ela passa uma cortisona, ela acha que a urticária sarou. Então ela joga a urticária para dentro, para os órgãos mais importantes, né? Então, quer dizer, urticária, no senso lato, quer dizer, seria uma reação alérgica que você teria que ver, esclarecer por que você está tendo isso, né? Vera, porque você teria que tratar, não é da urticária. Eu falo isso aqui exaustivamente. Tem que tratar de vera que tem urticária. E tentar examinar, identificar o que está trazendo urticária para ver se você melhora no geral. Marília, que mora no bairro da Serra, pergunta se na homeopatia há cura para problemas mais sérios de depressão. Tem. Quer dizer, os sintomas mentais na homeopatia são soberanos. Quer dizer, na homeopatia tem tratamentos que são soberanos. Por exemplo, a alergia na homeopatia é soberana, porque ela trata do indivíduo em 3 dimensões. Na depressão é a mesma coisa. Quer dizer, na homeopatia, o indivíduo tem depressão, então o médico tenta analisar por que ele está com depressão. Então, o que aconteceu? Perdeu a mãe, perdeu um amor querido, né? Teve um ódio, um ressentido, né? Teve uma desgraça alheia, alguém tomou seu dinheiro, o colo, não sei mais quem, né? Então, o que acontece? A pessoa vai tratar na homeopatia, quer dizer, para ele melhorar, às vezes o que está acontecendo, quer dizer, o indivíduo está com o dinheiro bloqueado lá, o dinheiro não vai desbloquear, mas ele tem que mudar a postura de ver esse fato. Quer dizer, se ele vai tomar um antidepressivo, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais deprimido, vai ficar mais debilitado, né? Agora, na homeopatia vai fazer com que a reação dele aumente. Então ele vai falar o quê? Não, meu dinheiro está preso lá, mas eu estou satisfeito, eu vou melhorar de vida, se a gente perder pouco, se melhorar o braço. Quer dizer, o indivíduo muda a postura de ver as coisas, né? Quer dizer, eu estou falando aqui em tom de brincadeira, Marília, mas realmente é das coisas que estão acontecendo, então isso é verdade, né? Nós não podemos sair dos fatos que são reais, né? É verdade. Vera Lúcia, que mora na Barroca, pergunta se a epilepsia pode ser tratada na homeopatia sem anticonvulsivos. Pode ser tratada. Agora, tem vários tipos de epilepsia, né? A epilepsia de grande mal, essa epilepsia que o indivíduo tem aí acessos 2, 3, 4, 5 vezes por dia, às vezes o médico tem que associar, né? A homeopatia não é tudo não, gente. A homeopatia, o pessoal precisa entender que a homeopatia não é milagre, não é mágica. A homeopatia tem várias limitações. Um dia eu vou falar aqui sobre as limitações da homeopatia, né? Que o sujeito acha que a homeopatia é mágica. Lourdes, que mora em Sabará, pede para repetir o nome do remédio para curar dor de barriga de bebê. Se chama Colossintes C6. Pode dar assim 5 gotinhas 4 vezes ao dia, né? Se o menino melhorar com Colossintes, você pode acrescentar magnésia fosfórica C6. Magnésia fosfórica C6, gotas. 5 gotinhas também. Se o menino sentir o gostinho de álcool, você põe um pouquinho de açúcar, que às vezes o remédio tem um gostinho de álcool. Pinga um pouquinho de açúcar na chuquinha, para o menino não rejeitar o remédio. E Yolanda, que mora no Eldorado, diz o seguinte: há algum tempo o Dr. Ivan falou a respeito de um médico de Florianópolis que tem uma vacina contra a doença de Chagas. Como entrar em contato com esse médico? Bem, o médico é de Petrópolis, né? Dr. Roberto Costa. É muito fácil. Você liga para mim, que eu te dou o telefone dele. Meu telefone aqui em Belo Horizonte é 222-9011, na Rua Maranhão, 152. Aí eu te passo o telefone. Agora, não é só a vacina da doença de Chagas. Quer dizer, teria que tratar, por exemplo, se no caso fosse Yolanda que tivesse a doença de Chagas, teria que tratar de um remédio constitucional para Yolanda e acrescentar, no caso, esse remédio que é feito com o próprio micróbio da doença de Chagas. O Roberto, que mora na Floresta, pede para indicar um remédio para zoeira no ouvido, aquele zumbido famoso. Sei. Esse zumbido, Roberto, aqui, eu vou te dar aqui, ó. Anota aí. Chinino sulfúrico, C6. Chinino sulfúrico, com C. E Teridium C6. Chinino sulfúrico, C6 e Teridium C6. Esse é remédio para pingar no ouvido, não? Isso é de tomar. É de tomar. Então esse remédio você pode comprar. Comprimido, você pode tomar um comprimido 4 vezes ao dia de cada um. Agora, esse remédio, Roberto, vai diminuir sua zoeira. Mas você precisar tomar um remédio de Roberto associado a esse remédio. Quer dizer, atrás da zoeira do ouvido do Roberto, tem outras coisas que precisa de esclarecer. Quer dizer, a homeopatia não trata do sintoma físico, conforme eu já falei, mas trata do indivíduo no total. Quer dizer, você teria que fazer uma consulta com um médico homeopata para ele esclarecer isso e acrescentar as duas coisas. Geraldo, do bairro Jardim Industrial, pergunta se na homeopatia há tratamento para degeneração na medula. Ele diz que há 7 anos ele não anda por causa da doença que foi adquirida por intoxicação no trabalho. Bem,
Essa é uma pergunta complicadíssima. Quer dizer, se um indivíduo está sem andar, por exemplo, só para antes de responder essa pergunta, uma ocasião lá naquela fábrica de Três Marias, estava tendo intoxicação por chumbo e por níquel. Então, essa fábrica que é do Hermínio de Moraes, então ele mandava fazer dosagem de chumbo e de níquel em todos os funcionários. E eu, como também atendo em Sete Lagoas, meu consultório tem um consultório em Sete Lagoas, então atendia muita gente de Três Marias que tinha essas intoxicações, que tinha degeneração da mão e tinha degeneração da perna, a perna atrofiava e tal. Bem, quando a degeneração, a medula está degenerada, lesada, não tem tratamento. Não tem tratamento nem na homeopatia, nem na alopatia. Porque a degeneração é uma doença irreversível, né? Isso é igualzinho a pessoa pergunta para você, doutor, como é que o senhor trata derrame com homeopatia? Eu não trato, nem a alopatia trata. Quer dizer, o camarada ficou paralítico, ele não tem tratamento para. Eu não vou desparalisar ele. Como é que eu vou desparalisar ele? Nem alopaticamente, ninguém, todo mundo sabe que você não trata. Quer dizer, a doença degenerativa já aconteceu o que tinha que acontecer. Então, o que a homeopatia entra aí como? Tentando melhorar a qualidade de vida do indivíduo, né, com a medicação homeopática. Mas ela não faz o milagre de fazer a regeneração da medula, a não ser que teria alguma célula viva. A última perguntinha de hoje é da Hebe, do Carlos Prates. Para que serve a graviola e se tem alguma contraindicação? Graviola eu nem conheço, viu, Hebe? Porque graviola é fitoterapia, não é homeopatia, né? E o pessoal confunde muito fitoterapia com homeopatia. Então tem muitas plantas, muitas flores que a gente não conhece, porque inclusive não é do ramo da gente, né? Tá bom. Até a próxima terça, né? Até a próxima, Zé. Bom dia. Bom dia.